a nossa série de reportagens sobre educação postural. Hoje viemos até o estúdio de Pilates do Gyrotonic Sal da Terra, que fica localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Vamos lá? O tema que iremos abordar hoje é motivo de dor para muitas pessoas. Estamos falando de coluna, mas para falarmos de coluna, iremos abordar as relações existentes entre a coluna e a pelve. Para nos ajudar a tratar sobre o assunto, vamos conversar com a professora Manuela, que é instrutora de Gyrotonic e Gyrokinetics. Olá, professora. Para começarmos, será que você poderia nos falar sobre os movimentos que a nossa coluna é capaz de realizar? Claro. A nossa coluna, ela consegue fazer uma extensão, uma flexão, a gente consegue fazer uma rotação para a direita, rotação para a esquerda, uma inclinação lateral para a direita e uma inclinação lateral para a esquerda. E se a gente juntar todos esses movimentos, a gente ainda consegue fazer um movimento de circundução. Só que para falar dos movimentos da coluna, não tem como não falar dos movimentos que a nossa pelve faz, porque são duas regiões do corpo que estão associadas. Então a gente tem que pensar que a gente faz uma anteroversão e uma retroversão, conhecido também como báscula, né? E a gente também consegue fazer uma lateralização da pelve para a direita e para a esquerda. Então nos fale sobre a relação existente entre a coluna e a pelve e os movimentos que ela realiza. Para falar da movimentação da coluna relacionada à pelve, antes disso a gente tem que ter um bom conhecimento de toda a nossa estrutura osteoarticular. Porque esse conhecimento da nossa estrutura vai nos ajudar a ter uma movimentação mais adequada. Vamos aproveitar que a gente tem um esquema aqui que vai facilitar. A gente pode pensar no nosso corpo como se ele fosse um mapa. Mas para a gente se localizar nesse mapa, esse mapa tem que estar correto. A gente pode pensar no corpo dividido numa parte superior e numa parte inferior. Mas é importante que essa linha divisória ela seja bem na articulação da coxa femoral, na articulação do quadril. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, ao pensarem numa parte superior e inferior do tronco, nos movimentos do dia a dia, acabam botando essa linha média na altura da cintura. Isso aí vai prejudicar bastante nas movimentações, porque ao invés de mobilizar a articulação do quadril, a gente vai acabar mobilizando as intervertebrais. Aqui a gente tem uma réplica da nossa coluna, uma coluna sintética, e aqui está a nossa pelve. A nossa pelve, também conhecida como estrutura pélvica, ela forma uma única estrutura através das articulações sacroiliacas e da síntese pública. Como essas articulações elas permitem só micromovimentos, os deslocamentos da nossa pelve eles vão ser decorrentes de movimentos na articulação do quadril e nas articulações intervertebrais. Para a gente visualizar agora esses movimentos, eu vou chamar a Rafaela, que é a aluna aqui do estúdio. O deslocamento posterior da pelve, que é conhecido como retroversão, vai ocorrer pelos movimentos de extensão da articulação coxofemoral e de flexão da coluna lombar. O deslocamento anterior da pelve no espaço, que a gente conhece como anteroversão, vai ocorrer pelos movimentos de flexão da articulação coxofemoral e de extensão da coluna lombar. Mas é importante a gente se dar conta que tem situações em que os deslocamentos da pelvis eles não vão ser acompanhados pelos movimentos de articulações intervertebrais. Essas articulações elas vão estar estabilizadas, elas vão estar paradas, portanto. E nessas situações o nosso tronco vai acompanhar o movimento da pelve no espaço, mantendo-se a mesma relação entre os segmentos da coluna intervertebral. Você falou que o nosso corpo é dividido em duas partes. que essa linha divisória, ela não é na cintura. Isso, ela não é na cintura. Se a gente for pensar o nosso corpo em parte superior e inferior,
A gente tem que pensar essa linha divisória na altura da articulação do quadril. E isso interfere nas nossas atividades do dia a dia? Isso interfere nas nossas atividades de vida diária. No ato de sentar e levantar, quando a gente for pegar algum objeto no chão, isso interfere, porque se eu pensar na minha linha média mais alto, o movimento vai ficar diferente e eu vou exigir de articulações que podem até vir a me causar alguma lesão, algum desconforto. Vamos aproveitar a Rafa e ver como fica esse movimento. A Rafa vai sentar e levantar agora no banquinho e primeiro ela vai pensar na metade do corpo dela ali na altura da cintura. Como a gente pode observar, ela está sentando numa retroversão pélvica, porque os movimentos eles vão enfatizar mais a flexão das articulações da coluna lombar e não o deslocamento anterior da pelve. Agora ela vai levantar e vai sentar de novo, pensando nessa linha média do corpo lá na altura da articulação do quadril. O movimento fica muito mais harmônico. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação na nossa série de reportagem e espero que nós tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas em relação à coluna e à pelve. Uma boa tarde e até a próxima.